Fala aí, meu queridíssimo aluno, que está preparado, eu tenho certeza, para uma aula de literatura, simbolismo, nossa aula 15, tá? Acompanhe comigo aqui o raciocínio na aula de hoje, tá? Eu quero começar com uma citação de um autor francês, ó que chique, Stéphane Mallarmé. Ele fala o seguinte: nomear um objeto é suprimir 3/4 do poema, que é feito da felicidade em adivinhar pouco a pouco, sugeri-lo, eis o sonho. Deve haver sempre enigma em poesia, e é o objetivo da literatura, e não há outro, evocar os objetos. Você já se deparou com um poema que você pegou ou para ler por conta própria, ou para ler em alguma questão, ou até mesmo no meio de um vestibular. Você leu aquele poema e falou assim: que bosta é essa? Que é isso que está escrito aqui? Que viagem é essa? Eu não consigo interpretar. Eu não sei o que ele está querendo dizer. E aí, talvez um professor, ou um colega, ou o gabarito depois daquela questão, interpreta o poema e você fala: ah, então era isso. Então agora eu entendi. Ou então, pior ainda, continuo sem entender que viagem é essa. Eu concordo com você que interpretar poema não é das tarefas mais fáceis de interpretação. E o que esse sujeito aqui, o Stéphane Mallarmé, propõe para o poema é que de fato isso aconteça. Ele tem um gosto por escrever e ler poemas dessa maneira, de tal forma que 3/4 do poema ali estejam escondidos. Porque ele diz o seguinte: a partir do momento que você nomeia, que você dá nome, que você define, que você deixa claro ali as coisas, você está suprimindo 3/4 do poema. Porque o poema ele é composto de quê? Da felicidade de adivinhar pouco a pouco, de sugeri-lo. Olha, essa palavra aqui é muito importante. Lembra, ó, simbolismo com S, sugestão com S. Simbolismo e sugestão. Sugestão é o quê? Dá a entender alguma coisa. Então o poema ele tem que deixar nas entrelinhas, dá a entender. É o que ele diz: deve haver sempre enigma em poesia, tá? Então ele diz que o objetivo da poesia é evocar os objetos e não descrevê-los ou colocá-los nitidamente pra gente. Então, se interpretar poema é uma tarefa aí das mais difíceis, interpretar poema simbolista é pior ainda. Porque interpretar poema romântico e parnasiano, né, Árcade, é mais fácil pelo contexto, pelas palavras, você vai interpretando, tem dificuldade, mas dá para fazer. O simbolista, claro, também dá para fazer, mas com muito mais dificuldade. Daqui a pouco a gente vai fazer algumas análises aqui, vocês vão ver como é que funciona isso, tá? Qual o contexto histórico de produção do simbolismo no mundo e no Brasil? No mundo nós temos uma grande decepção com os avanços científicos. A ciência ganhava forma, a industrialização crescia, a ciência avançava, ao mesmo tempo em que havia um novo processo colonizador no continente africano. Então aqui é um período de contradição. Ao mesmo tempo que há avanços científicos, o que a priori seria bom, poxa, legal, a tecnologia está avançando. Essa tecnologia está avançando para a guerra, para a dominação, para a colonização de povos. Então olha a contradição aí, algo bom, porém mal utilizado. No Brasil, nós temos os militares do poder, aí no final ali, né, do século, 1800, o simbolismo aqui no Brasil é 1890 e pouco, o simbolismo ganha força entre aspas no Brasil, porque não chegou a ser forte de fato, tá? Os militares no poder com essas ideias positivistas, que daqui a pouquinho eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Mas o positivismo é uma ideia de valorização da ciência, tá? No campo das ciências sociais. Na região sul nós temos uma oposição recém, que é a República, com a Revolta Federalista, 1893 a 1895, né? A disputa entre o governador ali do Rio Grande do Sul, que era republicano, e um opositor seu que era monarquista. A revolução toma âmbitos nacionais, Floriano Peixoto vai lá para reprimir aquela revolta, né, de um monarquista e de seus seguidores.
assim como a revolta da Armada também no Rio de Janeiro, dividida em duas fases, mas a principal aqui em oposição ao governo de Floriano Peixoto, que assumiu o poder de forma inconstitucional, né? Porque, segundo a Constituição, depois que um presidente abdicasse, depois, até tanto tempo deveria haver novas eleições, e não houve. O vice-presidente na época assumiu. Vocês lembram isso aí da história, né? O que aconteceu? O governo federal, né, na figura do Floriano Peixoto, acabou derrotando os revoltosos, né, nessas duas revoltas aí que foram as mais conhecidas no período, de tal forma que houve um sentimento de pessimismo, de frustração do povo, né? Frustração diante desse autoritarismo, dessa derrota por parte do governo. Então a gente percebe essas frustrações, essas angústias, a falta de perspectivas, tanto no mundo como no Brasil. No mundo, os avanços tecnológicos que colocaram a aristocracia à margem da sociedade, esses avanços são usados para coisas negativas, né, para fazer a guerra. E no Brasil, as derrotas, a Revolução Federalista, a revolta da Armada. Outra característica também é a negação do cientificismo, do materialismo, do racionalismo. Cientificismo, aquilo que é ciência, aquilo que se comprova. Materialismo, aquilo que é concreto, físico. Racionalismo, a razão, o pensamento. Como combate a esses avanços científicos usados para o mal e em combate ao governo autoritário, repressivo do Brasil na época, os simbolistas vão negar essas coisas, vão negar a ciência. Então, tudo que é científico estão rejeitando. Então, eles vão buscar o quê? Aquilo que é transcendental, aquilo que vai além da realidade, uma temática, uma linha mais espiritual. Mesma coisa em relação ao materialismo, né? Vão se opor ao materialismo, buscar algo que é metafísico. Meta é aquilo que vai além. Então, aquilo que vai além do físico, em outro plano, um plano que não é concreto, mas um plano mais espiritual, metafísico, transcendental, fugindo da razão. Isso aí, fugindo da razão, buscando uma subjetividade da sua alma, tá bom? Então, no mundo, nós temos a rejeição dessas soluções racionalistas que não davam conta de explicar as contradições do mundo. E no Brasil, uma oposição ao governo militar e ao ideal positivista. Como eu falei, o ideal positivista é aquele lema da bandeira do Brasil: ordem e progresso, tá? A ordem vai levar ao progresso. Então, a sociedade ela sempre vai agir de certa maneira. Não tem uma relação com determinismo, positivismo, tá bom? Nós temos no simbolismo certa influência romântica, sendo, de certa forma, uma oposição ao realismo e ao parnasianismo que antecedia o simbolismo, tá? O simbolismo, ele combate a objetividade, ele combate toda a ciência naturalista e a objetividade, a precisão dos poemas parnasianos, né? Combate esse descritivismo, essa frieza dos parnasianos. O poema parnasiano é um poema frio, né? Um poema sem emoção, sem sentimento. O simbolista não, o simbolista é o oposto disso. Então tem uma aproximação com o romantismo, por meio de uma forte subjetividade, com uma diferença. A subjetividade do romantismo era uma subjetividade amorosa. A subjetividade do simbolista é a chamada subjetividade anímica, da alma, tá bom? Da alma, do interior. Uma presença do pessimismo. No romantismo havia o pessimismo, principalmente pela desilusão amorosa, mas aqui o pessimismo é fruto da angústia e das frustrações no âmbito social. E a fuga da realidade. No romantismo, essa fuga da realidade ela pode se dar para a morte, ela pode se dar para o passado, ela pode se dar para o sonho, enquanto no simbolismo ela quase sempre dá num outro plano da existência, num plano espiritual, num plano transcendental. Tá bom? As primeiras obras simbolistas do mundo surgiram na França, em 1857, com As Flores do Mal, de Charles Baudelaire, tá? E no Brasil, Cruz de Souza, Missal e Broquéis, em 1893. Seguindo aqui algumas características, daqui a pouco eu vou falar sobre os autores. O pessimismo é algo comum aos autores, escritores, simbolistas.
Na tentativa de solucionar suas inquietações, o indivíduo se vê desajustado diante do mundo. Ele está desajustado, o mundo está um caos, o mundo é problemático e eu não estou me sentindo à vontade aqui nesse mundo. O subjetivismo anímico, como nós falamos, né, da alma, não um sentimentalismo amoroso, mas a expressão das minhas angústias. Os simbolistas eram chamados de nefelibatas. Nefelibata é o cara que fica andando nas nuvens, né? É isso. Então o cara fica viajando ali, ele tá em outro mundo ali, viajando. Esse cara é o simbolista, tá? Pessoas que buscam se esquivar da realidade, aí vivendo nas nuvens, em outro plano, como nós falamos aqui agora há pouco. A linguagem é abstrata, porque se eu estou fugindo de tudo aquilo que é concreto, eu vou usar uma linguagem abstrata. Como que essa linguagem aparece no texto? Por meio de referências vagas, intuitivas, valorizando o vazio, valorizando a falta de lógica, né? A falta de razão, o vazio, o inútil, o que é colocado aqui. Como recurso linguístico, essa abstração na linguagem aparece principalmente por meio das reticências. O que as reticências fazem? Suspendem o pensamento, deixam no ar alguma coisa. Deixou no ar é o quê? É o que o Stefano Mallarmé falava. É sugerir, é dar a entender, é o enigma do poema. Então, poemas simbolistas são cheios de reticências, para dar a entender alguma coisa mais do que fazer afirmações. Símbolos e metáforas, né, com a aproximação de temas metafísicos, transcendentais, que vão além da realidade. Com recurso linguístico para isso, nós temos o uso de maiúsculas alegorizantes. O que é isso? No meio do verso, ele pega uma palavra e coloca essa palavra começando com letra maiúscula. Amor, solidão, luz, sonho. Palavras começando com uma letra maiúscula. Para que isso? Para pegar essa palavra e dar uma carga expressiva maior para ela. Tá? Quase que se tivesse, quase como se estivesse personificando aquela palavra, quase isso, tá? Personificando essas coisas que são imateriais, intangíveis, transformando um conceito, então, em algo mais absoluto. Sinestesia é outra maneira de fugir da razão e de mostrar a certa sensibilidade para as coisas. Lembra que a sinestesia é a mistura de sensações percebidas por diferentes órgãos de sentido. Então, quando você diz o cheiro azul do mar, o mar não tem cheiro azul, não tem como. Então, o cheiro olfato, azul é visão. Então, está reforçando esse aspecto sensitivo do simbolismo. A musicalidade, os simbolistas são conhecidos como por esse nome por causa da musicalidade, tá? Eles eram antigamente chamados de decadentes, eram os decadentes, por uma visão bem pessimista deles, mas eles deram maior musicalidade por meio de rimas, por meio de literações, assonâncias, né? Repetição de sons consonantais ou vocálicos, para garantir maior musicalidade. Nós temos também como característica uma religiosidade mística, que tem a ver com o aspecto transcendental que eu falei, né? De mistério, de algo fora dessa realidade, se opondo às certezas e à razão. Uma maneira de se cultuar o misticismo, de valorizar isso, é valorizando, né, tendo uma grande obsessão pelo branco, pelo transparente, pelo cristal. Às vezes aparece a palavra azul, né, o azul no sentido de algo claro, tá? Mas muitas vezes é a palavra branco, neve, névoa, qualquer palavra que pertença mais ou menos a esse campo semântico, que faça uma relação com aspectos divinos, tá? Então, alguns autores aqui, são dois autores principais no Brasil. O simbolismo não teve muita força aqui, porque eram autores muito deixados de lado, assim, né? Um deles é o Cruz de Souza, chamado de Cisne Negro. Ele nasceu em Florianópolis, recebeu o cargo público de promotor público numa cidade lá em Santa Catarina, chamada Laguna. E o povo daquela cidade não deixou ele assumir o cargo. Por quê? Porque ele era negro. Então ele sofreu vários preconceitos, várias posturas, né, de preconceito, de racismo das pessoas ao seu redor,
Até recentemente, essa cidade de Laguna fez um ato lá aceitando, um ato simbólico, né? Reconhecendo, melhor dizendo, o Cruz de Souza como promotor público naquele período e tal. Mas isso mostra uma angústia, uma frustração que ele teve por conta desses preconceitos. Então ninguém dava muito valor a ele. Tanto é que quando ele morreu, o corpo dele foi transportado num vagão com vários animais. Ele só não morreu como indigente porque o José do Patrocínio, que é um abolicionista, pagou pelo sepultamento dele. Então, por isso ele não teve muita notoriedade, só após a morte. O outro autor, que é o Afonso de Guimarães, ele nasceu em Ouro Preto, exerceu o cargo público lá, naquela cidade, e se casou com uma mulher, teve 14 filhos e ficou isolado numa cidade de Minas Gerais chamada Mariana. Então também não teve uma projeção nacional. E esses foram os dois principais autores. Então o simbolismo acabou não tendo muita força no Brasil, pelo menos não enquanto esses autores eram vivos, né? Então, falando um pouquinho sobre Cruz de Souza. Na sua vida, ele era filho de escravos alforriados, por isso sofreu muito preconceito durante sua vida, né, por ser negro. Só teve reconhecimento artístico após sua morte, né? Ele viveu na pobreza. Da sua obra, a gente percebe principalmente o retrato da dor e do sofrimento do homem negro, e depois a obra começa a ficar mais abrangente, falando da dor e do sofrimento do homem como um todo. Tem uma questão do Enem, eu lembro de uma ou duas questões do Enem, que são poemas do Cruz de Souza, e a interpretação daquele poema, eu não vou lembrar exatamente qual era a resposta, mas exigia que você conhecesse um pouquinho da história do Cruz de Souza para reconhecer que aquele poema era um retrato das angústias sofridas pelo preconceito, pela discriminação, tá? Depois a gente vai trabalhar esse texto aí nas nossas aulas. Se eu não me engano, era até esse poema aqui, Vida Obscura, de Cruz de Souza. Vamos ler aqui e a gente vai analisar, tá? Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres. Embriagado, tonto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado oculto e aterrador secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços, e o teu suspiro como foi profundo. Vamos lá, as palavras então. Obscura, negro, escuro faz alusão ao sofrimento e à cor da pele, portanto trata-se da dor do homem negro. Mas o eu lírico está dialogando com alguém. Existe um interlocutor desse poema aqui, do eu lírico. Porque ele está falando assim, ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde. Então existe um interlocutor, tá? E os preconceitos tornam a realidade mais dura e difícil. Isso acontece com o interlocutor, mas isso também acontece com o eu lírico, né? O mundo para ti foi negro e duro. E ele diz que isso também acontece com ele, porque ele diz, eu sempre te segui os passos ao final. Isso vale para os dois. Apesar das dificuldades, o interlocutor conseguiu superá-las chegando aos altos saberes. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Então, apesar das dificuldades, ele conseguiu vencer, como o eu lírico também. Cruz de Souza, ele escrevia a introdução, a apresentação de seus livros em francês. Ele não precisava fazer isso, mas ele queria fazer para mostrar, olha como eu sou culto. Né? Um sentimento de reafirmação, de autoafirmação também diante da sociedade. O preconceito gerou uma dor forte, porém silenciosa, porque é um sentimento inquieto, magoado, oculto, aterrador, é uma angústia, uma dor no sofrimento. E o interlocutor desse poema, ele se revela na última estrofe. Parece se encontrar na figura de Jesus Cristo que sofreu na terra, porque ele fala, mas eu que sempre segui os passos, sei que a cruz infernal prendeu os braços, e o teu suspiro como foi profundo. Ou seja, a dor e o sofrimento pelo qual Jesus Cristo passou na terra se assemelha à dor das pessoas que sofrem preconceito.
Se assemelha no sentido de que Jesus também foi ignorado por muitos, também foi alvo de certa discriminação, de ódio de muitas pessoas. E assim ele se compara à figura de Jesus, dizendo: eu segui os seus passos, né? Eu sou um cristão, um seguidor de Cristo, e que também sofri neste mundo, né? Seguindo os teus passos. O eu lírico então seguiu os passos de Cristo, inclusive sofrendo o ódio do mundo, tá? Agora sobre Alfonso de Guimarães, daqui a pouco no final a gente vai fazer mais algumas análises aqui, tá? Ele trata bastante de amor e morte na juventude, porque ele, aos 17 anos, se apaixonou por uma prima, chamada Constança Guimarães. E ela veio a falecer muito nova, ainda na adolescência, juventude. Isso já gerou um trauma na sua vida. Então ele ficou ali isolado em Minas Gerais. Na sua obra, nós temos 3 temáticas principais. A temática do amor espiritualizado, retratando, é pesado, mas é o que ele retrata até por conta da história de vida dele, né? A noiva morta às vésperas do casamento. Nós temos também a temática do misticismo, né? De algo transcendental, religioso, até porque ele era católico, sua família era muito devota de Nossa Senhora. E a temática da morte, uma maneira de encontrar a noiva morta e Nossa Senhora de uma vez só, né? Então, morrendo era uma maneira de encontrar tanto a amada, que morreu, como também Nossa Senhora, que está no céu. Então, essas são temáticas muito comuns na obra de Alfonso de Guimarães. Olha esse soneto aqui. Amo de chorar por ela os cinamomos, murchando as flores ao tombar do dia, dos laranjais, onde caíram os pomos, lembrando-se daquela que eu escolhi. A natureza chora, lamenta a morte da mulher amada, tá? Chorar por alguém é sinônimo de lamentar sua morte. As estrelas dirão: ai, nada somos, pois ela se morreu silente e fria. E pondo os olhos nela como pomos, hão de chorar a irmã que lhe sorri. A natureza chora, a natureza está triste, tá? Como a gente percebe nos cinamomos, nas flores, nos laranjais, nas estrelas, na lua, toda a natureza lamenta a morte da mulher amada. Sem a amada, o eu lírico não terá sonhos de amor, porque ele diz: os meus sonhos de amor serão defuntos. Morreu, não tem mais por que viver. E os arcanjos girão no azul, no paraíso, no céu, ao vê-la, pensando em mim, porque não vieram juntos. Então olha só, os arcanjos vão virar para a mulher morta e vão falar assim: por que você não veio junto com ele? Por que vocês não vieram juntos? Ou seja, o eu lírico, ele está colocando aqui nesse poema, nesse verso, consciente ou talvez inconscientemente, o desejo da morte. O desejo de estar junto à mulher amada. Então o desejo da morte, ainda que inconsciente, no subconsciente, dá a entender que um não pode viver sem o outro. Ele precisa da mulher amada. Ele está solitário, triste por conta disso. Então a temática da morte aparece aqui e a temática do amor espiritualizado. É um amor não carnal, não físico, não sexual, não também idealizado como no romantismo, mas um amor espiritualizado. Aqui eu quero analisar alguns trechos para a gente encerrar a aula, tá? Começo com um trecho de Antífona, um tipo de poema manifesto do simbolismo, em que ele diz assim, o autor: esse poema é um grande chamamento, é uma invocação a tudo o que é vago, impreciso, vazio, branco, para fecundar o mistério do poema. Então, as principais características simbolistas estão aqui na forma e no conteúdo. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblina. Olha a reticência, hein? Ó formas vagas, olha a maiúscula alegorizante. Ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Formas do amor constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes de mágidas frescuras e dolências de lírios e de rosas. Indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas extremas, réquiem do sol, que a dor da luz resume. Visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis soluçantes, dormências de volúpios venenos, sutis e suaves, mórbidos e radiantes. Infinitos espíritos dispersos, inefáveis, edênicos aéreos, fecundai o mistério destes versos, com a chama ideal de todos os mistérios. Como eu disse no começo da aula, entender poema simbolista é difícil, porque ele usa um vocabulário rebuscado.
como turíbulos, que são incensórios dos altares, né, que são as aras. Mádidas são úmidas. Réquiem, uma prece feita aos mortos. Flebes são chorosos. Volúpicos são prazerosos. Só para citar alguns trechos aqui que ele usa ao longo do poema. Não sei se dá para vocês lerem aqui, ó, mas antífona é uma prece cantada que introduz um canto bíblico. Esse poema foi o primeiro de um livro de poemas introduzindo uma espécie de manifesto simbolista, do qual nós podemos perceber algumas coisas. Esse poema, então, é uma súplica, uma invocação, para que todas as formas ali personificadas, que são vagas e imprecisas, fecundem o poema, deem vida ao poema, ou seja, o poema deve ser criado a partir do mistério, do incerto, do vago. Olha a obsessão pelo branco aí. Alvas, brancas, claras, neves, neblinas, cristalinas, incensos, puras, vaporosas. Tem várias maiúsculas alegorizantes, né, que são palavras iniciadas com letra maiúscula no meio do verso. A radiosugestão pelas reticências, ó, quase a todos os versos tem reticências. A sinestesia, indefiníveis músicas supremas. Na verdade, perdão, tá marcado errado ali. Seria harmonias da cor do perfume, tá? Perdão, tá, seria mais abaixo. Harmonia, som, cor, visão, perfume, olfato. Transcendentalismo e culto ao mistério, ó. Ele fala em infinitos espíritos dispersos, né? Ele fala em mistério. Então tudo isso reforça a ideia. Soneto do Aroma, de Alfonso de Guimarães, para a gente finalizar aqui a aula. Nem luz de astro, nem luz de flor somente, um misto de astro e flor. Que olhos tais e que tais lábios, certo, e só por serem seus, são muito mais do que isto. Ela é a tulipa azul do meu sonho deserto, onde existe não sei, mas quero crer que existo, no mesmo nicho astral entre luares abertos, em que branca de luz sublime a tenha visto, longe daqui talvez do céu bem perto. Ela vem, sororal, vibrante como um sino, despertar-me no leito, ouro em tudo, na face de anjo morto, na voz do olhar sobre divino. Nasce amanhã, a luz tem cheiro, ei-la que assoma, pelo ar sutil, tem cheiro a luz, amanhã nasce, ó sonora audição colorida do aroma. O amor à mulher é espiritualizado, então, a ponto de ela ser comparada a uma luz divina, né? Luz de astro. É grande o desejo do reencontro por parte do lírico, né? Onde existe, não sei, mas quero crer que existe no mesmo nicho astral, entre luares abertos. Sororal é o feminino de Frei, tá? Uma palavra aí rara. E o reencontro ocorre quando a mulher morta aparece na forma angelical, alegrando a vida do lírico, né? Quando ele diz, ei-la que assoma pelo ar sutil, tem cheiro à luz, amanhã nasce, ó sonora audição colorida do aroma. Então olha só, o ar de sugestão pelas reticências, a obsessão pelo branco, luares, azul, luz, a religiosidade mística, anjo morto, olhar sobre o divino, a sinestesia, sonora audição colorida do aroma, a luz tem cheiro, luz é visão, cheiro é olfato, sonora audição, ó, audição, som, colorida, visão, é cor, aroma, cheiro. Então essa mistura toda reforça o aspecto sensitivo do simbolismo, menos racional, portanto. Beleza? Então finalizamos a nossa aula de simbolismo. Espero que vocês tenham entendido as principais características e também os autores, Cruz de Souza e Alfonso de Guimarães. Então a gente vai ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Um beijo, valeu!